Vamos lá, Samer Hamodalef. Eu tenho que fazer um pequeno concerto. A gente estava falando ontem do caso da escada e da varanda. Na verdade, aqui que a gente viu que o pessoal da varanda não fez o eruv com o pessoal do Hatzer. Se era alguma coisa separada do Hatzer ou não. Então, a gente viu que aí falou agora, se elas têm um Daká de pelo menos 4 tefachim, ele não proíbe o pessoal do Hatzer. Agora, se não tem Oseret, o que é Daká de 4 tefachim? Vamos ver aqui no desenho. Aqui que seria uma mini porta na frente da escada. Dá pra ver daí, não? Na frente da escada tem uma portinha aqui. Isso aqui serve para quê? Serve para afirmar que aquilo ali, aquela escada é uma porta. Então dali acaba que se caracteriza uma divisão, passo para lá, caracteriza uma divisão entre o pessoal do Hatzer e o pessoal da varanda. Não que a gente tinha falado antes da porta da varanda. Entendeu? Isso na verdade não é só para caracterizar a divisão entre o pessoal do Hatzer e da varanda. Então, se tinha isso, no meu ver, isso mais que atrapalha do que ajuda. Se você quer entrar na escada, tem um negócio desse na frente. A porta, a abertura? Não é a porta, né? Uma abertura do muro, 40 centímetros. Uma baliza. É. Vamos lá. Fala, Gumará. A gente já visto, então, se tem essa baliza aí. Então, não proíbe as pessoas da varanda, não proíbe o pessoal do Hatzer se eles não fizeram o eruv junto com eles. O pessoal da Hatzer fez sozinho. Mas se não tem, proíbe. Fala, Gumará. Se só no caso que a varanda ela não é alta 10 tefachim. Porque se ela for alta 10 tefachim, então ela já é um oreshut por si só. E não teria esse problema de atrapalhar o pessoal do Hatzer. Seria outro oreshut. Porque se ela tem 10 tefachim do mínimo, 4x4, a moto já é um oreshut, é aquele outro oreshut. Esse é o caso que a varanda não é alta 10 tefachim. Veio logo a avó Mirpet Sassará que cave da Kamai Have. Fala, Gumará, mas se ela não for alta 10 tefachim, quando você fala para ter essa baliza aí de 4 tefachim, o que isso adianta? Se ela não é alta 10 tefachim, então ela está inclusa no reshut do Hatzer. Qual a diferença se tem essa baliza ou não tem? Fala, Gumará, não, no caso de Bimegufefeta desser amor, de Kevan de Avid Dakar, Istaluk le meacha. Isso aqui é no caso que ela tem mechitzá em volta dela, mas deixa uma abertura de 10 amot. Na verdade ela é toda cercada, mas ela tem uma abertura para o Hatzer. É esse caso aqui, né? Ela tem muro, mas aqui ela tem uma abertura grande para o Hatzer. 5 metros. 5 metros. 5 metros. Ou menos, fala aqui nas notas. Só que ela tem uma abertura boa pro Hatzer. Suficiente para se não tiver essa baliza, você falar que é a mesma coisa. E aí proibir
o pessoal do Hatzer de carregar se eles não fizeram o Eruv junto com o pessoal da varanda. Maravilha Marshmur. Kotel Sherat Sapá Besulamot. Afilu Beeter Meese. Sherat Mechitza Alav. Kotel que é cheio de escadas. Seria esse caso aqui. Tá vendo? O Kotel é todo cheio de escada, o Kotel todo. Todo cheio de escada para a pessoa ir para o outro lado. Mesmo que a escada ela tenha uma torá de porta, a gente pode chamar isso de uma porta que agora pode ir de um lado para o outro, mesmo assim esse Kotel continua sendo Mechitzá. Terat Mechitzá Alav. Ramelei Rav Bruna Bravida Bematzar Teira de Berav Hanina. Perguntou Rav Bruna para a Biúda na entrada da casa de Rav Hanina. Me amaram Shmuel Terat Mechitzá Alav. Quem falou que Shmuel concorda que esse Kotel está cheio de escada para ir para o outro lado, ele pode se chamar de Mechitzá. Ve'amar Rav Nachman Amar Shmuel. Falou Rav Nachman o nome de Shmuel. Anshem Irpesa de Anshem Hatzer Shachachu Velo Ervu. Mesh Lefania da Karba. Na Oseret, vem lá, Oseret. As pessoas da varanda com as pessoas do Hatzer que não fizeram Eruv entre eles. Só não proíbe se tem essa baliza. Se não tem essa baliza, proíbe. Por que a gente fala que proíbe? Porque tem uma porta, tem uma escada, que a escada pode levar para lá. Então a escada virou a porta, virou uma ligação. Então se a escada é uma ligação entre as duas e faz com que a varanda seja a mesma coisa do Hatzer, por que a escada, nesse caso aqui do muro, que ele é cheio de escada, ele não vira uma porta também? E fala que isso aqui não é mais Mechitzá. Porque se tivesse uma porta no meio desse muro, se tivesse uma porta de um Hatzer para o outro, seria que fazer Eruv um com o outro. Mas a escada fala que não. Quem falou que ele fala que não? No caso da varanda, a gente viu que precisa. Agora não, é diferente o caso da varanda. Por quê? Porque a varanda ela não tem 10 fachim de altura. Então por isso ela não pode ser considerada altura chute. E se não era mais alta de 10 fachim, para que a gente precisa dessa baliza? O que essa baliza adianta? Não é mais alta de 10 fachim? Ainda está no eixo do Hatzer, acabou. Com baliza ou sem baliza? Não, no caso de Bimegufé feita da Seremot, de Revendeave da cá, Estaluk e Estaluk Meacha. Aqui no caso que ela era cercada, a varanda, por mais que ela não fosse, não tivesse 10 fachim, ela era cercada. Já que ela teve essa baliza, então ela ficou completamente separado do Hatzer. Anubnei Kakunai, as pessoas de Kakunai, nome de uma cidade, de Deata e Kamed Rav Yosef, chegaram no Betudash de Rav Yosef, Amrulei, falaram para ele, Havlan Gavra de Learev Lanmak. Traz alguém, manda alguém que vai fazer Eruv na nossa cidade. Amalei Labai, Rav Yosef falou para Labai, Zilarev Leu, vai lá e faz Eruv para eles. Vechazei de Lometzav Alei Bevei Midrasha. E presta atenção para eles não virem reclamar depois comigo do Bet Midrash. Azal, Chazal Lehanu Bate de Ptiche de Lenahara. Ele foi para lá. Chegando lá, ele viu umas casas que eram abertas para o rio, mas não eram abertas para a cidade. A pessoa tinha que dar uma volta para entrar na cidade. Mas era aberto só para o rio. Amar, ele falou, eu vou deixar essas casas como a sobra da cidade, como aquela parte que não tem Eruv. Por quê? Porque essa era uma cidade de Rabim que virou uma cidade de Yahid. A cidade de Rabim que virou uma cidade de Yahid, a gente viu na Mishnah, que a gente pode fazer Eruv em toda ela, mas deixar uma parte, para não esquecerem que tem a proibição de carregar. Porque agora ela é de Yahid, não tem mais nenhum Rishon Rabim de Oraita, mas ela era de Rabim. Hadaramar, então depois ele falou, ele começou a pensar com ele mesmo, para depois eles não virem reclamar com o Rav Yosef. A gente viu na Mishnah, não pode fazer Eruv nela toda. Nan, a gente viu na Mishnah, Miklal, Dei Baile Aruv e Matsime Arvin. Então parece que o que? A gente poderia fazer. Ela Yavid Leukavei
Então a gente pode pegar essas casas que não são abertas para a cidade e fazer janelas para a cidade. Dei baule eruv e derechalonot. Porque depois, se eles quiserem fazer eruv por causa da janela que é aberta para a cidade, vão poder fazer. Hadaramari, depois ele pensou melhor e falou: Lobai, nem precisa de janelas. De Araba Baravua mearvei la lekula mechosa. Araba Baravua, ele fez eruv em toda a cidade de Mechosa. Arciata, como é que ele fez isso? Cada bairro por si só. Porque lá em Mechosa, cada um das quadras da cidade eram separadas por pasto dos animais. Esses pastos dos animais era como se tivesse uma separação entre elas. Então ele fez em cada quadra da cidade por si só. Mishum pirei de beitore, por causa das comidas dos animais que tinham lá entre as quadras da cidade. Dechol chad vechad da veishuru lechavrei. Cada uma dessas quadras, elas eram como se fossem pequenas cidades. Mesmo que eles podiam ser feitos o eruv com eles todos, ele não fez por quê? Porque ele tinha uma divisão, uma separação entre elas. Hadamaramari, depois ele falou: Lodameada, não tem nada a ver com aquele caso de Mechosa, porque lá em Mechosa eles tinham, essa parte era coberta, então eles quase que ficavam unidos pelo telhado. Então eles podiam fazer o eruv, porque era tudo meio coberto. Mas eles não fizeram, mas esse pessoal de Kukanai, esses que estão fora da cidade, estão abertos só pro rio, eles não estão abertos para eles. Isso aqui a gente não pode fazer eruv. Então vamos fazer as janelas. Isso é tudo pensando entre eles, né? Hadar Amar, depois ele falou: Kavei namilobai. Também não precisa das janelas, porque Deal beitivna dehavalei lemar bar pubedita bepumedita deixavei shiule pumedita. Tinha aquele depósito de feno que tinha aquele senhor de Bar Pumbedita, da cidade de Pumbedita. E lá em Pumbedita, o que eles fizeram? Eles fizeram eruv em toda a cidade e deixaram esses depósitos de fora. Por mais que esses depósitos eles não fossem suficientes para aumentar a cidade, que a gente viu que se a gente tem fora da cidade depósito que não tem lugar para morar, que não tem lugar que se mora, a gente não aumenta a cidade até ele. Por mais que esse depósito não fosse suficiente para aumentar a cidade até ele, lá eles deixaram esse depósito como a sobra da cidade, como a parte fora do eruv, por mais que não fosse lugar que se morasse. Então Amar, ele falou, Hainu de Amar Limar. Então parece que depois que ele lembrou disso, ele estava perto de abrir as janelas, mas não precisava abrir as janelas. Hainu de Amar Limar, isso foi o que falaram para mim, falou para mim Rebbe, quer dizer, Rav Yosef, Chazei de Lometzav Chalá Bevet Midrash. Presta atenção para depois não virem reclamar comigo no Midrash. Quer dizer que ele ia mandar abrir as janelas sem precisar. Ela imkena Sachu Salah de Fina Mishnah, que ele Hadashah. A gente não faz um eruv de toda a cidade, a não ser que a gente deixe uma parte da cidade sem fazer eruv, como aquela cidade de Hadashah. A gente viu lá que a cidade de Hadashah era o nome de uma cidade em Yehudá, vai falar aqui na Gemara. Tadamarabiuda, Ireachada Itabe Yehudá de Hadashah Shema. Tinha uma cidade em Yehudá que o nome dela era Hadashah. Dayuba Hamishim Dayorim. E tinha nela 50 pessoas que moravam. Anashim Venashim Vetafu Vayu Mesharim Chachamim Eitashiur. Eitashiur. Lá moravam homens, mulheres e crianças, e de Ramim deixavam essa parte, essa Hadashah, como sobra da cidade vizinha dela, como eruv. A parte que não entrava no eruv. E Baioleu Hadashah Mal, e a própria cidade de Hadashah, pergunta Gumará, ela tinha eruv entre ela ou não? Hadashah,
Que Echdeiu Ave Shura Gdolá, Gdolá na Mishrava Shura Taná. Fala Gmará, do mesmo jeito que ela era um shur para a cidade grande, a cidade grande era o shur dela. E ela também podia, as pessoas faziam eruv dentro da cidade, podiam carregar nessa cidade, mas não podiam ir para outra cidade. E a outra cidade podia carregar nela mesma, não podia ir para essa. Ela que é em Hadashá Mal, então fala Gmará, uma cidade como a cidade de Hadashá, que só tem 50 pessoas que moram. Qual o din? Pode fazer eruv nela toda ou não? Ravuna Veraviuda, Hadamar Baeshur e Hadamar Baeshur. Então tem discussão Ravuna Veraviuda. Um fala que precisa deixar uma parte dela sem fazer, e o outro fala que pode fazer nela toda. Rabi Shimon Omer, a gente vai no Mishnah, que Rabi Shimon ele fala para não deixar uma parte da cidade que tem 50 pessoas que moram, não precisa disso tudo. Que bastaria para ele Shalosh Chatzerot, com 2 casas cada um. 3 Chatzerot com 2 casas cada um. Amarav Chama Bargura Amarav, Alacha Rabi Shimon, Alacha é como Rabi Shimon. Rabi Yitzchak Amarav Filu Bait Echad Vechazer Echad. Rabi Yitzchak fala que seria suficiente uma casa em um Chatzer. Chatzer Echad, Chatzer Kadat Achis, uma casa em um Chatzer. Alaima Bait Echad, Bechatzer Echad. Uma casa em um Chatzer seria suficiente para Rabi Yitzchak. Amale Abai, ele Rabi Yosef, para Abai para Rabi Yosef. Had Rabi Yitzchak Gmará Osvará. Isso por Rabi Yitzchak. Ele recebeu isso dos rabinos dele, ou ele concluiu isso de algum lugar? Falou, Rabi Yosef para Abai, mas nafkalamina, qual a diferença para você? Amalei, então Abai falou para ele, Gmará, Gmor, Zmor, Taterre. Que isso, agora o que a gente aprende é música? Quer dizer, não tem que ter explicação? E parou por aí, ele não respondeu. Se foi que ele aprendeu assim dos alunos, dos rabinos dele, ou se ele deduziu isso de alguma coisa. Mishnah. Mishaeb Mizrach ve'amal levno arav lebemarav. A pessoa que estava no leste e pediu para o filho dele botar um eruv tchumim para ele no oeste. Parece a princípio, depois a Gemara vai dar outra explicação, mas parece a princípio que ele estava de um lado da casa dele e pediu para o filho dele colocar eruv do outro lado da casa dele. Ou que ele estava bemarav, ve'amal levno arav lebemizrach. Ou que ele estava no leste e falou para o filho dele colocar no oeste, ou o contrário. E mesh remenu leveitou alpai mamá o leruvó é o termican, o taleveitou vai o leruvó. Agora, se aonde ele estava, de um lado da casa, até a casa dele, ele tem 2.000 amot. Mas, dele, para o eruv dele, ele tem mais de 2.000 amot. Quer dizer, ele falou para o filho dele colocar o eruv dele fora de 2.000 amot, de onde ele está agora. Não é nada. O eruv dele, ele é proibido para o eruv dele, é proibido ir para lá. Por quê? Porque ele comprou o lugar dele, entre aspas, onde ele estava, que ele estava lá quando começou o Shabbat. E o eruv dele está a mais de 2.000 amot dele. Ele não pode chegar no eruv dele. O eruv dele não valeu. Agora, leruvó al pai mamá. Mas se ele estava próximo do eruv dele a 2.000 amot. Leveitou e ater mikan. Mas se ele mas ele estava a mais de 2.000 amot da casa dele. A sua leveitou mutar leruvó. Então, o contrário, ele vai ser proibido para a casa dele e vai poder ir para o eruv dele. Porque ele estava a menos de 2.000 amot do eruv, mas não da casa dele. A pessoa que coloca o eruv dele dentro daquela parte que a gente aumentou para a cidade. A gente viu que se tinha uma casa dentro de 70 amot, 2/3 da cidade, a gente aumentava a cidade. Ele colocou o eruv dele dentro dessa parte que aumentou a cidade. Ele não fez nada. A cidade a gente aumentava até lá. Se ele colocou fora do tchum da cidade, mesmo que seja um amá, macheniskar, uma fsid. O que ele ganhou para esse lado, ele perde para o outro lado. Ele não perde tudo para o outro lado, ele perde só o que ele ganhou. Esse é o reduz do Estado. Você poderia pensar que agora ele colocou o eruv dele, um amá depois de tchum, quer dizer que ele mudou completamente o lugar dele que ele está morando, e aí ele vai ter 2.000 amot para cá e acabou, e vai perder tudo do outro lado? Fala, não está não.
O que ele ganhou para fora do Tchum daqui, o que ele ganhou a mais desse lado, ele perde do outro. Na verdade é 2.000. Que? É 2.000. Se ele aumentar um lado, ele mexeu o Eruv todo. Isso, né? Que? O Eruv, se ele colocou... O Eruv ele vai se mexendo. Ele tem 4.000 no caso. O Eruv para cada lado. Isso. Ele vai mexendo. Ele ganhou um amá aqui, ele perdeu um amá aqui, não perdeu tudo. Você poderia falar que ele ganhou um amá aqui, ele perdeu tudo, porque agora ele mudou de lugar, não. Porque o outro tudo é depois da cidade, né? Mesmo assim, a gente fala que ele perdeu só o que ele ganhou todo. Fala Gumará. Kassal kadatar lemizrach beitó. Lemarav beitó. Primeira coisa que a gente entende quando a Mishnah fala Mizrach e Marav, ele estava no leste da casa dele. O filho dele foi para botar o Eruv no oeste da casa dele, tudo em relação à casa dele. Tá bom você falar que você está mais próximo da sua cidade porque você está no leste da sua casa? Fala para ele botar do outro lado oposto da sua casa, você está mais próximo da sua casa do que o Eruv. Dá para entender. Você pode chegar na sua cidade, mas não pode chegar no Eruv. Agora, ela, Reimenu Leruvol, vai mamar, o Levetor Yatermikan. Qual o caso que ele consegue chegar no Eruv? Não consegue chegar na casa dele. Se ele está no Mizrach, falou para o filho dele colocar o Eruv no Marav. Ele vai estar mais próximo do Eruv do que da casa dele? Como? Então, Marabis, Mizrach Beitor, Lemarav Beitor. Quem falou que Mizrach e Marav é para a casa dele? Falou Ravis que não. Mizrach Bno, Lemarav Bno. O Mizrach e Marav aqui é em relação ao filho dele. Ele está no Mizrach do filho dele. Pediu para o filho dele colocar no Marav dele, do filho. Então aí pode ser. Porque ele está aqui. O filho está aqui. Ele pediu para o filho colocar ali. Ele está no Mizrach para o filho. Pediu para o filho colocar para o Marav. Rava Barshilo Amar, Rav Barshilo não gosta dessa explicação, ele dá outra explicação. A filho tem Mizrach Beitor, Lemarav Beitor, mesmo que você fala que Mizrach e Marav é em relação à casa dele. Que Gondekai Beite Belachson. No caso que ele está na distância da casa dele, na diagonal. E aí? Se ele está aqui na diagonal da casa dele e na reta para o Eruv, então ele pode estar mais longe da casa do que do Eruv. A diagonal é mais que uma reta. Então pode ser que ele consiga chegar no Eruv, mas não consegue chegar na casa dele. E aí ele está liberado pelo Eruv, está liberado para a casa dele. Por que tudo isso? Porque ele quis mudar de lugar que ele senta. E se ele falou para o filho dele colocar um Eruv, quer dizer que ele quer morar agora, entre aspas, no Shabbat ele quer passar no lugar que ele colocou o Eruv. Então ele perdeu a casa. Tá, mais de 2 mil motos ele perdeu. Deu mal. Anotando no Revob Etochiburá, a gente viu que a pessoa coloca o Eruv dentro daquele espaço que aumentamos a cidade, ele não ganhou nada. Fala Gumará, ele colocou o Eruv dele fora do Tchum, ela eima chutz leiburá. Não é que ele botou um amá, naquele caso que ele falou, ele botou um amá fora do Tchum, não é fora do Tchum, porque fora do Tchum ele não consegue nem voltar para a cidade. Ele botou um amá fora do Ibut. A gente aumentou a cidade 70 amá 2/3. Aí ele colocou o Eruv dele a um amá. Quer dizer, ele aumentou para ele 71 amá 2/3. Ele ganhou um amá depois do Tchum, perdeu um amá depois. Então para cá ele tem 2001 amot, para cá ele tem 1999 amot. Masha Niskar ou Mafshido? O que ele ganha de um lado, ele perde do outro. Masha Niskar Vetuló, ele ganha, só o que ele ganha, ele perde do outro lado, ou será que ele não perde todo o outro lado? Fala Gumará, Veatânia fala Braita, Anotena Teruvó Betochiburá, Sheli, Loassa Veloclub. Aquela pessoa que coloca o Eruv dele dentro dos 70 amot 2/3 que aumentamos da cidade, ele não ganhou nada. Netanó Chutz Leiburá, Sheli, Ratulah Amachat, Mistaquer Otama. Se ele botou um amá para fora do Iburá da cidade, fora do que aumentamos a cidade, ele ganha esse amá. Uma fila de colar ele colar. Mas ele perde
toda a cidade. Deixa Midat Air, Olá Lob Midat Atchum. Ele perde toda a cidade. Por quê? Porque agora ele não mora mais na cidade. Ele mora no lugar que ele colocou o Tchum, onde ele colocou o Eruv. Se ele mora onde ele colocou o Eruv, então ele tem que ver aonde acaba o 2.000 amot do Eruv para o outro lado, acaba no meio da cidade, ele só pode ir até o meio da cidade. E ele perdeu a cidade toda como 4 amot, como se fosse uma coisa só fechada, e perdeu o Tchum do outro lado. Então como é que você falou que o quê? Que ele só perde do outro lado, o que ele ganhou desse lado? Agora Lokacha. Kan shekalta midato bechatzi air, kan shekalta midato besof air. Então fala agora o seguinte. Esse caso que ele perde a cidade, é nesse caso que ele colocou o Eruv dele aqui. Vamos supor que ele colocou o Eruv dele a 1.000 amot da cidade. Aqui esse pontinho laranja é o Eruv dele. Então, o Eruv dele, o Tchum do Eruv dele, agora o Tchum dele é relativo ao Eruv dele, acabou no meio da cidade, 1.000 amot dentro da cidade. Até onde ele pode ir? Até aqui, acabou. Não pode andar mais que isso. Agora, no caso que a gente falou, que ele só perde para lá o que ele ganhou para cá, é no caso que o Tchum dele do Eruv passa da cidade, é uma cidade pequena. Nesse caso, toda a cidade é considerada 4 amot. E aí ele só perde para esse lado o que ele ganhou para esse lado. Aqui acabariam os 2.000 amot dele, mas ele completa para esse lado o que está faltando. Porque toda a cidade é considerada 4 amot. Mas ele não tira do outro? Então ele mede o seguinte: daqui até aqui 1.000, daqui até aqui mais 1.000. Então, ele perde 1.000 amot para esse lado, porque ele ganhou 1.000 amot para esse lado. Porque aqui ele vai poder andar 3. 1.000 até onde está o Eruv, mais 2.000 do Eruv. Então 3 para cá, 1.000 para cá. Então, nesse caso, que o Eruv, que o Tchum do Eruv engole a cidade, passa a cidade, ele só perde o que ele ganhou. Nesse caso, que o Tchum do Eruv acaba no meio da cidade, ele perde todo o outro lado da cidade. Entendeu? Perde toda a cidade ao invés de ganhar a cidade inteira. Já que a cidade toda está. Não, por quê? Porque a varada da cidade ser considerada 4 amot é porque você mora na cidade. Então a cidade para você não entra na tua conta do Tchum. Mas não poderia ser que ele saiu de um Eruv e entrou em outro? Então, quando ele decide que ele vai fazer o Eruv do Tchum dele, e vai colocar agora lá a quantidade de 2 seudota, 1.000 amot da cidade. Então isso quer dizer que ele não quer mais morar na casa dele esse Shabbat. Ele quer morar a 1.000 amot da cidade. Então acabou. Agora o Tchum dele é tudo relativo ao novo lugar dele. A 1.000 amot da cidade. Então quando ele entra na cidade, o Tchum dele entra na cidade e vai até 1.000 amot, até o meio da cidade, ele não pode mais andar na cidade toda, porque ele não mora mais lá. Mas ele não pode andar porque é como se ele estivesse tipo, viajando, que ele foi de uma cidade para outra, porque passou de um Tchum para o outro. Ele saiu do Tchum dele, né? Então, na verdade, não é nem que ele não pode carregar, ele não pode ir. Não pode ir. Não tem nada. Não sei nada. Tá. Mas se ele tivesse chegado a outra cidade, que ele quer chegar na outra cidade, certo? Ele só fez isso porque ele quer ir para outra cidade. E quer ir para outro lugar. E a cidade está justamente 2.000 amot. Ele ganha o Eruv inteiro da outra cidade ou só até onde ele vai? 2.000 amot. Entendeu? Quer dizer, se a cidade está a 2.000 amot do Eruv que ele colocou, ele vai poder até entrar na cidade, então até o meio da cidade. Até onde o Tchum dele vai. Eu vou ter que voltar um pouco para isso. A gente viu isso no começo, né? Eu vou amanhã, eu respondo. Amanhã eu respondo. Eu vou ter que estar fazendo a casarazinha. O que de Ravidi, como falou Ravidi, de Amar Ravidi, Amar Yoshua ben Levi, aí a Modeduvá, Bechala Tamidato Bachatziair. Ravidi falou em nome de Rabi Yoshua ben Levi,
Se ele estava medindo o trum dele e viu que acabou no meio da cidade, ele só pode ir pelo trum dele até metade da cidade. E ele é proibido de ir o resto da metade da cidade. Então, de acordo com a vida em nome de Rabi Shlomo Levi, está respondendo a nossa pergunta. Ele não pode mais andar depois do trum dele. Acabou. Não pode mais andar depois. Agora, se ele conseguiu que 2.000 amot do trum dele engolisse toda a cidade, então toda a cidade é feita com 4 amot, a gente aumenta o que sobrou do outro lado. Foi o que a gente mostrou exatamente nesses desenhos. Amaravidi falou Rabidi, Enelo ela de Vreneviut, falou Rabidi, isso parece até coisa de nevoar, que não tem nenhuma razão, nenhum sentido. Malikal-taba Hatzer, Malikal-taba Sofair. Essa é a pergunta que a gente está fazendo agora. Qual a diferença do trum dele pega toda a cidade? Qual a diferença do trum dele pega metade da cidade? Você vai falar para ele parar no meio da cidade? Isso foi toda a cidade? Tá, amanhã a gente responde.